um personagem. Aprendeu? Aprendeu? Quem é o personagem? José. Ele falou Raabe, gente. É igualzinho. José. Vamos lá. Tá pensando em José? Nem sempre ele usou a túnica. Nem sempre os dias dele foi de glória usando a túnica diferenciada. Nem sempre os dias dele era de um pai presente, onde ele podia ouvir a voz, olhar para o pai, ouvir o pai, ouvir os conselhos do pai, aprender com o pai as grandes lições que o pai ensinou. Nem sempre. Teve um dia que a túnica foi posta de lado, e aí ele começou a viver um processo de vida totalmente diferente. E é aí que a gente começa o culto de hoje. Deus nos fez. Deus fez você para um grande final. Vai ser um porto seguro, um destino. E é no caminho que você se torna a pessoa certa para alcançar o lugar que Deus deseja que você ocupe. É no caminho, pensa agora no caminho, na história de José, para chegar na presença do faraó e, de fato, ocupar o espaço ao qual ele foi designado a ocupar. Que também não foi o primeiro. Nem sempre Deus nos chama para ser o primeiro. Ele era o governador. Mas era melhor ser o segundo do que ser o primeiro. Até porque Deus abençoou o Egito, Gênesis diz isso, 29, por causa de José. Todo mundo tem batalhas. E nós somos feitos para vencer batalhas, não para perder batalhas. E o Espírito Santo vivendo dentro de você, falando com você, e você tendo a sensibilidade para perceber, ouvir e agir, a gente passa pelo processo. Romanos 8:26 diz assim: e da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos. Gosto desse verso. Porque a gente não sabe falar com Deus como deve. A gente não sabe nem pedir. E aí o Espírito Santo traduz para a gente, para que Deus possa então compreender melhor. José tinha diversos motivos para desistir. Seus sonhos ficaram no passado, por um bom tempo. Sonhos do passado. Mostraram um retrato do futuro que cada dia parecia mais distante. Tinha um sonho lá atrás que mostrava um futuro que ele não conseguia alcançar. Sabe aqueles planos, aqueles sonhos que você faz e de repente no meio do caminho você fala assim: não vai dar certo. Ou eu mudo de sonho, ou eu desisto. Foi jogado numa cisterna, vendido como escravo, tentado pela mulher de Potifar, preso, e a gente pode dizer que por um bom tempo esquecido. Quem aqui já se sentiu esquecido? Na mesma cadeira por anos. Na mesma função por anos. Dentro de casa, mas não notado, não valorizado. Vai a um lugar, ninguém percebe a minha presença. Entro e saio sem ser notado. José parecia preso a uma estação da vida, mas ele estava realmente preso a um processo e ele precisava de um contexto. Se a gente olhar a formação familiar do José, não daria para ele chegar aquele menininho, mimadinho, dedo duro, chatinho, encrenqueiro, na presença do faraó. Precisava de um homem forte, com princípios, com valores, amadurecidos, que tivesse passado por uma vida onde ele precisasse tomar decisões, onde ele precisasse de fato saber quem sou eu longe do meu pai que me protegia de tudo, quem sou eu com tudo que eu aprendi, aonde que eu coloco em prática para me posicionar lá na frente.
Vale a pena eu dedurar tudo? Vale a pena eu trabalhar? O que eu preciso falar? Como eu preciso falar? Como eu preciso agir para eu poder ser respeitado lá na frente? Para não ser visto como um menino, mas como um homem? Queimar etapas e chegar ao futuro não funciona. Vou repetir. Queimar etapas e chegar lá na frente não funciona. É preciso ter os eixos construídos para nos sustentar no lugar para o qual fomos chamados para estar. E às vezes é um chefe mais duro que vai nos posicionar. Às vezes é algo que dá errado na nossa vida, que vai nos destruir e reconstruir processos. O Espírito Santo sustentava José, como sustenta a gente até hoje. Sabe aquela voz assim? Ei, respira. Aguenta mais um pouquinho. Sabe quando você está no meio do dia mais difícil e chega assim, calma. Teu sonho é lá na frente. Para chegar lá você precisa passar por isso. Para chegar lá você precisa do hoje. Do jeitinho que está acontecendo hoje. Às vezes é difícil aceitar, mas esse é o processo. Ficar 2 anos preso não deve ser fácil. Inocente. José chegou ao escritório de Faraó no tempo exato. Exato. Não era para chegar antes. E é o processo que nos molda. Ele havia sido preparado durante a vida para aquela audiência. Eu diria que o processo dele começou no dia que ele foi jogado no poço. Ali começou o sonho dele a começar a tornar-se realidade. Quando na verdade eu no lugar dele pensaria, agora está longe de ser realidade. Deus nos dá um futuro em pequenas partes. Pequenas partes. Ele responde às orações em formas de semente. Semente é algo que você tem que fazer e ver crescer para chegar até o ponto. A natureza do reino de Deus são sementes. E sementes são processos. Semente não germina de um dia para o outro, mas ela se transforma dia a dia, mesmo que invisível aos olhos. O tempo revela o que nós estamos sembrando. A sua mente é o solo que se alimenta de sementes. Essas sementes são as ideias que você aceita e permite enraizar em seu coração. Tem coisas que você não precisa aceitar. Tem coisas que falam de você que você não precisa aceitar. Porque assim como Deus cuida da gente, Satanás atrapalha a gente. E vem gente para diminuir a gente, para tentar matar uma sementinha. Então tem coisas que a gente pode deixar de lado. As sementes, elas são ideias que você aceita, permite enraizar no coração. É aonde você escolhe ir, é quem você escolhe ouvir, são as amizades que você tem, são os programas que você escolhe assistir, são os sites que você entra. Tudo isso decide o que cresce e o que morre dentro de você. E isso pode tornar o processo mais lento, árduo ou até mesmo feliz. Mesmo não sendo fácil. Antes do fruto vem a flor. Antes da flor vem a semente. E algumas flores apresentam espinhos, porque nem tudo é só flor. O seu lar vai dar fruto quando você florescer, mas pode ter espinho no caminho. O seu trabalho pode dar flor, mas tem espinho no caminho. Não existe nada perfeito, a gente não está no céu. Seu ministério vai florescer, mas tem espinho no caminho. Todos, vou repetir, todos os seus relacionamentos podem florescer, mas todos têm espinhos. Todos os seus sonhos podem florescer, mas ao longo do caminho tem espinho. E aí você faça uma reflexão agora, onde precisa florescer na sua vida?
comunicação com seus filhos, intimidade com seu esposo, com a sua esposa, o seu trabalho, convivência familiar, trabalho da igreja. Abra um parênteses. A gente precisa trabalhar na igreja. A gente acha que trabalha aqui, que trabalha na igreja. Não. Mais um não para você. A gente precisa se envolver com a igreja. E abro mais um parênteses aqui para quem é pai. Seus filhos permanecem na igreja quando eles estão envolvidos com a igreja. Se eles só sentam e assistem cultos, um dia ele vai sentar em outro lugar. Ou, se a gente só senta e assiste culto, você está de fato envolvido com a igreja? É uma formalidade social que você representa. No seu condomínio, eles sabem quem é você? Eles sabem que você é um adorador do Deus da eternidade? Se você der flor, você é anotado. Se você não der flor, você é mais um na multidão. E aí você tem uma auto-reflexão. Você se percebe voltado? As pessoas olham para você e mudam de comportamento porque um santo chegou? Ou as pessoas olham para você e relaxam porque, posso fazer o que eu quiser, não liga. Ou você tem um padrão, você tem limites que são colocados para serem respeitados. José ele cuidava dos seus pensamentos. E muito bem, porque senão na prisão ele já teria sido derrotado. Seus pais ensinaram sobre princípios bem claro o que é certo e o que é errado, e Deus lhe deu sonhos. O psicólogo William James, ele fala algo que me remete muito a Provérbios. Ele diz assim: a maior descoberta da minha geração é a de que o ser humano pode mudar a sua vida modificando os seus pensamentos. Se eu acredito que eu sou um coitado, eu vou ser um coitado. Vou me vestir como coitado, vou falar como coitado, vou me comportar como coitado, e as pessoas vão olhar para mim e vão ver uma coitada. Mas quando eu mudo os meus pensamentos, quando eu me coloco onde Deus me projetou para colocar, antes de eu chegar lá, as pessoas olham para mim e vêm lá na frente. Na minha vida profissional, quando um monitor chegar para mim e falar assim: Pro, me ensina a ser vice-diretor, eu falo para ele assim: querido, me ensina a te enxergar como vice-diretor, mesmo sendo monitor. Vista-se como, fale como, ande como, porte-se como, a ponto de quando eu precisar de um vice-diretor, eu não preciso nem pensar, fulano de tal, ele é o cara. Você é filho do rei, você anda como filho do rei? Ou você anda de cabeça baixa? Você é filho do rei, você sorri nas dificuldades ou você chora? Não que eu não devo chorar. Provérbios já dizia o que esse psicólogo disse. Porque como imaginou, Provérbios 23, 7. Porque como imaginou no seu coração, assim é. Do jeito que eu imagino, é. Do jeito que eu imagino, eu vivo para ser. E isso é o poder do nosso pensamento. E quem nos deu isso foi Deus. Romanos, de novo, vou ler o mesmo verso. E da mesma maneira, Romanos 8, 26, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. José precisava da tradução do Espírito Santo nas suas conversas com Deus. Deus não se impressiona com a nossa força. Vou ler o verso de novo. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Deus se impressiona com a nossa fraqueza. Ele não se impressiona com a nossa força. O nosso quebrantamento chama a atenção de Deus. E José foi quebrantado algumas vezes. Eu diria que ele foi quebrado. Ele foi destruído. E para um menino mimado como ele era,
Talvez ele tivesse encarado de uma maneira muito mais triste do que de fato alguém forte encararia. Alguém que já tivesse uma vida mais pesada ali na infância, com mais responsabilidades, com mais percepção do pai para criar um homem, não um menino. As conversas dele precisou de tradução. As nossas conversas, depois de tantos mil anos depois disso, precisam de muita tradução. E é muito comum a gente fazer uma perguntinha para Deus, né? Onde estava Deus quando aconteceu isso comigo? E talvez você pergunte hoje, né? Não sei o que você está vivendo hoje. Onde está Deus que não está vendo o que eu estou passando? No meu trabalho, na minha casa, na minha igreja. Eu vou te falar onde Ele está. Ele está no mesmo lugar que Ele estava quando o filho dele morria na cruz por você. No mesmo lugar. Ele está assistindo você. Ele está chorando com você. Ele está caminhando com você. Ele está morrendo com você. Para que renasça alguém novo depois disso. Toda frutificação na vida nasce no lugar de intimidade com Deus. José teve intimidade com Deus. Senão ele não suportaria. Eu vou repetir. Toda frutificação, da flor para o fruto, só nasce no lugar de intimidade com Deus. Para falar um pouquinho de intimidade, eu vou terminar com uma história bem curta, mas que eu gosto dessa história. A cadeira vazia. Essa é a experiência de um homem idoso que estava à beira da morte. Quando o pastor veio ungí-lo, percebeu que havia uma cadeira vazia ao lado da cama do doente e lhe perguntou quem já viera visitá-lo naquele dia. O homem, debilitado pela doença, respondeu-lhe: eu coloco Jesus para essa cadeira e converso com ele. Contou ao pastor que por vários anos achava extremamente difícil orar, até que um amigo lhe explicou que orar era o mesmo que conversar com Jesus. Esse amigo lhe fez uma sugestão: imaginar Jesus sentado na cadeira próxima a ele, para que pudesse falar com o mestre e ouvir o que ele tinha para dizer. Desde essa época, nunca mais tive dificuldades para fazer minhas orações. Alguns dias depois, a filha deste homem, doente, veio à casa do pastor para informá-lo que seu pai acabara de morrer. Ele parecia estar tão contente, disse ela, que eu deixei sozinho por cerca de 2 horas. Quando retornei ao quarto dele, já havia morrido. Observei, porém, algo estranho. Sua cabeça não estava sobre a cama, mas sobre a cadeira vazia que estava ao lado da cama. Coloque sua cabeça no colo de Jesus e crie intimidade com Ele para passar pelos processos e realizar os sonhos que Ele tem para você. Podemos orar? Feche seus olhos. Querido Deus, obrigada porque assim como José, o Senhor coloca sobre nós uma túnica que nos diferencia de todos os demais. Mas nós também te agradecemos porque o Senhor nos dá processos de aprendizado para que possamos ser amadurecidos, dar flores e frutos nesta terra, como homens e mulheres de uma fé madura, que sabe portar-se, que sabe enfrentar os dias difíceis com intimidade contigo. Porque é o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor quem cochicha aos nossos ouvidos. Ei, aguenta um pouquinho mais. Os teus planos são maiores do que os nossos. E o Senhor é o maior interessado em nossa felicidade. Ajuda-nos durante o processo a lembrar e a crer. Em nome de Jesus. Amém.